mais uma vez, estamos aqui no vídeo 5 de uma série de 10 do nosso programa A Travessa, Como Respirar no Meio do Caos, realizado por meio da Lei Aldir Blanc, em Minas Gerais. Antes de entrar, lembrar um pouquinho por que surgiu a Travessa, né? Por uma série de fatores. Primeiro eu, Leonardo Beltrão, a minha empresa, né, onde eu atuo hoje, se chama Através Gestão Cultural, que nasceu com o objetivo de conectar pontes, né? Através, por entre, por dentro, de través, o lugar de conectar as coisas, né? Onde eu busco viabilizar os meus projetos, os projetos de parceiros, de alguns clientes, enfim, é esse lugar de atravessar. Em segundo lugar, porque estamos no meio de uma pandemia, né? Infelizmente, nosso país, talvez hoje, já esteja em segundo lugar em número de mortes, devido ao negacionismo, à falta de responsabilidade do poder público, à irresponsabilidade de nosso presidente, que em breve esperamos que não seja mais nosso. Enfim, como atravessar esse período de tanta dor, né? Para todas as pessoas que perderam outras pessoas, para nós da arte, que fomos os primeiros a parar e seremos os últimos, né, a retomarmos nossas atividades, e também por um festival que estamos realizando em parceria com a RB Produções, do meu pai, Rosildo Beltrão, da minha mãe, Débora, que é o Festival Atravessa, em Varginha, com mais de 30 shows, aliás, com 30 shows de diversos artistas de diversas cidades de Minas Gerais, de Varginha, Três Pontas, Divinópolis, BH. Então, tem um festival Atravessa e a nossa série de vídeos Atravessa, e hoje a gente vai falar, já falamos sobre leitura de edital, já falamos sobre termos esquisitos, e hoje vamos falar sobre um assunto que dói, que bate bastante, né? Porque eu nunca consigo aprovar o meu projeto. Eu já tive do lado de lá, né, do poder público, recebia muitas reclamações de pessoas, mas eu escrevo, tem 10 anos que eu mando meu projeto e ele nunca é aprovado. Acho que tem alguns motivos por isso, né? Acho que o primeiro de todos é a falta de recurso, né? O poder público, infelizmente, não dispõe de recursos suficientes para atender toda a cadeia econômica, né? Toda a cadeia produtiva da cultura, né? Para se ter uma ideia, por exemplo, em Belo Horizonte, média, né, dos últimos anos, um projeto inscrito para cada 10 aprovados, né? Nas modalidades, por exemplo, de fundo, de recurso direto. Então, geralmente se tem 10 milhões, por exemplo, para uma demanda total de 100 milhões. Então, a conta por si só ela já não fecha, né? Hoje a cultura ela não tem nem 1% do orçamento, né? Em Belo Horizonte não tem, no governo federal muito menos, no governo do estado tampouco. Então, acho que começa aí numa irresponsabilidade, né? Numa hierarquização mal feita, né, pelos governantes, que acabam destinando recursos prioritariamente para outras áreas, e a cultura ela acaba ficando com menos do que 1%. Se a gente tivesse pelo menos 2%, a gente já poderia estar fazendo pelo menos 4 vezes mais do que a gente faz hoje, né? Então, por si só, a cultura já é um setor com poucos recursos do poder público, né? Então, a dificuldade primária ela vem daí. Daí o motivo importante da leitura dos editais, da leitura atenta dos editais, da participação em treinamentos, né? Já falamos disso nos vídeos anteriores. Eu acho que tem muita gente que não se atenta a isso, essas que se inscrevem há 10 anos e falam que não aprovam o projeto. Possivelmente tem repetido erros por falta de leitura, por falta de conhecimento, por falta de buscar profissionais qualificados. Pode, claro, haver algum tipo de perseguição também, por que não, né? Quem analisa os projetos são instâncias geralmente paritárias, né? Compostas por parte de pessoas do poder público e parte de pessoas da sociedade civil, né? Do povo, da classe, que são eleitas no voto, né? Então, claro que pode acontecer de aparecer pessoas mal intencionadas e que eventualmente vão perseguir os projetos, mas via de regra se faz um treinamento, um balizamento muito grande, todo projeto ele tem um parecer técnico, né, ao final da análise,
onde é obrigado, né, a apontar ali o que você errou, onde você perdeu ponto. Então é importante para quem nunca aprovou projetos e buscar essas informações, tentar entender no edital o que você esqueceu, o que deixou passar, ou verificar onde a comissão tirou ponto ali do seu projeto, né? Qual informação faltou, qual documentação faltou, enfim, onde estava frágil esse projeto para que ele não fosse aprovado, né? E acho que dois pontos importantes para a gente finalizar: os critérios de análise, né? A gente tem que se atentar bastante aos critérios de análise. Muita gente acha que tem um projeto genial, uma ideia maravilhosa, mas esquece de ler os critérios de análise dos editais, né? Então é importante prestar bastante atenção, isso a gente vai falar também, não sei se já é no próximo encontro, sobre desconcentração dos recursos, ou seja, a distribuição de recursos por várias áreas da cidade, por várias pessoas, por vários agentes culturais, o nível de empregabilidade do projeto, né, a movimentação da economia, quantos empregos o projeto vai gerar, a descentralização das atividades, isso hoje é muito forte em vários editais, né, ou seja, fazer com que as atividades culturais sejam distribuídas principalmente por áreas de vulnerabilidade social, né, que via de regra recebem menos atividades do que áreas mais ricas, né, mais nobres, vamos dizer assim, mais centrais do município. Mais nobres não, né, fica feio esse nome, áreas mais desenvolvidas economicamente. Então também tem, por exemplo, a acessibilidade, né, e a acessibilidade muita gente entende como democratização. Importante lembrar que, né, são coisinhas diferentes, né? Acessibilidade para pessoas com deficiência, democratização, a facilidade de acesso ao projeto, tem montagem de equipe, a diversidade nessa equipe, né? Contar com mulheres, homens, com negros, com pessoas com deficiência, PCDs, né? Enfim, ter uma equipe mais diversa possível, são os critérios de análise que a gente tem que se atentar, e eles variam de acordo com o tipo de edital. Então, né, junto ali da leitura de edital, um ponto de atenção são os critérios de análise. E um ponto muito tradicional e que infelizmente isso se repete ano a ano, tem estudos que foram divulgados pelo governo, inclusive, que 80% dos proponentes, lembrando que proponentes são vocês, né, que estão propondo os projetos, 80% fazem as inscrições no último dia dos editais. Sendo que desses 80%, mais da metade faz nas 2 últimas horas dos editais. Claro que a tendência, ao deixar para a última hora, é com que o projeto não fique tão bem planejado, tão bem organizado, quanto se você viesse fazendo ele ao longo do período de inscrições, né, que geralmente é de 30, de 60 dias, casos como a Lei Estadual e a Lei Rouanet, são 10, 11 meses abertos no ano para inscrição, né? A plataforma geralmente só fecha em dezembro e janeiro por um período das festividades ali, de Natal e Réveillon, mas fica aberto o ano inteiro, então não tem por que deixar para a última hora. E mesmo nesses que ficam abertos o ano inteiro, muita gente deixa para se inscrever no último dia, ali, por exemplo, no dia 30 de novembro, no caso da Lei Rouanet, ou no dia 15 de dezembro, no caso da Lei Estadual. Então, se a gente junta essas coisas, né, a falta de recurso, a falta de leitura de editais, a falta de compreensão dos critérios de análise e deixar para a última hora, fazem com que de fato o projeto tenha menos chance, né? Aquele que se planejou, aquele que elaborou com certa antecedência e deixou os últimos dias só para fazer os ajustes finos ali, com certeza ele sai na frente, né? Ele elaborou uma planilha pensando nos critérios de análise, ele montou a equipe pensando nos critérios de análise, e isso faz toda a diferença lá na frente. Então, para você que nunca aprovou o projeto, primeiro, que isso não é exclusividade, muita gente nunca aprovou o projeto. Também tem um ponto muito importante que é a falta de capacitação, eu esqueci de falar disso antes, né? O poder público hoje ele não tem uma capacitação contínua sobre o universo dos editais. A gente tem ações pontuais, tem palestras, tem oficinas, tem a Caravana da Cultura, que já falamos bastante aqui, mas não existe, por exemplo, uma escola de escrita de projetos. Isso seria fundamental, né? A gente tem uma escola livre de artes hoje em Belo Horizonte, que atende diversas áreas artísticas, né? Mas tem um foco maior na arte, eventualmente tem
algumas oficinas e atividades relacionadas a isso, mas a gente não tem uma capacitação contínua, isso porque a Prefeitura de Belo Horizonte está anos-luz à frente do Estado e do governo federal, que hoje em dia sequer oficinas fazem, aliás, sequer disponibilizam as informações de maneira organizada em seus sites, né? Fazendo com que nós fiquemos feito bobos procurando todas essas informações para entendermos melhor esses mecanismos. Então, é buscar o parecer técnico, é uma obrigação do governo disponibilizar para você o parecer técnico indicando por que o projeto foi reprovado, ou por que ele ficou como suplente, ou por que ele foi desclassificado. Então vão ter todos os motivos para a gente ficar atento, né, na próxima escrita, reler o edital, tentar entender, putz, esqueci de colocar minha cópia de identidade, esqueci de mandar o clipping, falando do clipping no encontro anterior, né, não mandei o currículo do diretor, e o diretor era uma função importante, eu vou fazer um filme, como que eu não mando, né, o currículo do diretor? Então a gente precisa entender esse emaranhado de informações do porquê não aprovamos o nosso projeto. A boa notícia é que todo mês tem edital novo aberto, né, no Brasil, seja ele de menor porte ou de maior porte. A Lei Municipal de Incentivo à Cultura tem mais de 20 anos que abre editais anuais. A lei estadual está aberta, a Lei Rouanet, embora esteja capengando, está aberta também. Então o exercício da elaboração do projeto, sem falar nos editais esporádicos, né, de várias empresas, várias instâncias, editais internacionais, que sempre estão abertos. Inclusive vou sugerir a plataforma prosas.com.br, né, que é uma plataforma que tem lá todo um filtro de editais de diversas áreas, de diversas localidades, para que você possa acompanhar e dar um destaque também para a Ponte Autônoma Temporária, da minha amiga Carla, que tem feito um trabalho super legal de democratização do acesso, de divulgação gratuita das informações. Ela tem um Instagram super legal, tem alguns meses que eu não entro lá, mas ela está evoluindo bastante, mobilizando muito, fazendo várias lives, vários encontros, é super legal também. Então está atento, né, ao que vem acontecendo aí para acompanhar e se renovar quanto às informações, né? Então assim, não buscar reapresentar o mesmo projeto que você vem reapresentando há 10 anos, às vezes inovar um pouco, né? Hoje tem uma tendência para projetos híbridos, principalmente nesse momento pós-pandemia. A gente não acredita que vai ser tudo 100% presencial, principalmente na área de formação, né? A gente, no online, por exemplo, embora seja um pouco chatinho, tem uma capacidade de agrupar um número maior de pessoas de vários lugares do mundo, né? Tem uma tendência, por exemplo, na música, de cada vez menos ter disco, artefato físico, né? CD, ou então fazer artefatos que sejam mais legais, como vinil, né? Coisas que são retomadas, enfim, tem uma estratégia de divulgação muito legal e se atentar muito aos critérios de análise. No próximo encontro a gente vai falar muito sobre acessibilidade, democratização, descentralização das atividades e, afinal de contas, o que é tudo isso para o universo dos projetos. Eu sou Leonardo Beltrão, esse é o Atravessa, realizado por meio da Lei Aldir Blanc em Minas Gerais. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!